Realmente, amigos, eu não concordo e eu preciso explicar o porquê. Eu não concordo com o que as pessoas têm feito, com o que as pessoas têm falado. Eu não concordo com a crítica exacerbada, a crítica ácida, a crítica que leva ao julgamento das pessoas. A dizer, por exemplo, que Chico Xavier seria um anti-espírita, que ele não tomava cuidados, que ele não isso, que ele aquilo e que ele aquilo outro. Eu não concordo com isso. Eu não concordo porque hoje eu penso, hoje eu sei que não está em nós a condição de ficar julgando o porquê o outro age de tal forma. Chico Xavier, eu tenho certeza, tinha todas as boas intenções e acreditava que estava fazendo o melhor possível. A gente precisa lembrar que a Revista Espírita só passou a ser traduzida para o português na década de 1950. Só foi efetivamente traduzida, se eu não me engano, no final dessa década. Nessa época, o Chico Xavier já era bastante ativo. E vamos lá, vamos nos colocar na condição, na pele da outra pessoa. Nós precisamos fazer isso sempre. E vamos pensar como seria para ele, ou como seria para nós, vermos que nós temos uma mediunidade, que os espíritos estão à nossa volta e nós não podemos fazer nada contra isso, que nós percebemos e que eles querem falar, eles querem contar, eles querem dizer. E a gente pensa, poxa, isso aqui é importante, eu preciso colocar isso para as outras pessoas conhecerem, para as outras pessoas verem. E dotado do mais sincero bom propósito, a gente busca alguém que possa nos apoiar. E esse alguém que realmente dava febre, como dizia Chico Xavier, e essa instituição que tomou a liberdade, que tomou a posição de querer se dizer dona do espiritismo e dos rumos do espiritismo no Brasil, em contrariedade absoluta com os propósitos que Kardec tratava para o espiritismo, que era de uma colaboração por toda a parte, sem nenhuma figura centralizadora, não dessa forma. Essa instituição passa então a utilizar das obras de Chico Xavier para arrecadar bastante dinheiro. E Chico Xavier, acreditando que estava fazendo todo o bem e até para se manter longe daquilo que vem dos ganhos do dinheiro, doou todos os direitos de suas obras para essa instituição, que não por acaso já existem diversos indícios, diversas evidências que teria adulterado diversas de suas obras, inclusive aquela tão falada obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que traz ali muitas coisas em contrário, sim, à doutrina espírita, mas que nós não sabemos até que ponto isso foi mexido. Porque será que por acaso a edição original, aquela que saiu das mãos do Chico Xavier, a psicografia, foi simplesmente queimada? Dizem eles que para livrar espaço ou alguma coisa assim. Então a gente precisa tomar cuidado para que a gente não entre nessa condição que é muito simples, é muito fácil eu sentar aqui e gravar vídeos que vão gerar milhares de visualizações, que vai gerar muita discussão, para simplesmente ficar falando mal dos outros. Eu acho isso errado, não é algo que eu quero fazer, é algo que mexe muito com o nosso orgulho, com a nossa vaidade e que eu recomendaria que ninguém fizesse, assim como Kardec também demonstrava. Kardec, quando tinha que responder a alguém, ele nomeava esse alguém. Quando esse alguém falava alguma coisa errada do espiritismo, ele tratava com o mais absoluto respeito e demonstrava que aquela pessoa estava errada. Mas parava por aí, nenhum tipo de ataque pessoal. O próprio Rustem, que foi, a gente sabe hoje, foi aquele que trouxe muita adulteração para o conteúdo espírita, que o movimento espírita brasileiro adotou, que essa febre, justamente lá desde os seus primórdios, adotou como princípio, como fundamentos de seu estatuto, o estudo das obras desse chamado Rustem. Kardec tratava dele com respeito. Inclusive indicava, sim, a leitura de sua obra, mas para entender o porquê, em que pontos destoava e deixava que cada um chegasse às suas conclusões. O que eu penso, então, é que nós, se nós realmente entendemos, se nós vemos que há erros, vamos fazer a nossa parte.
vamos fazer a nossa parte, vamos arregaçar as mangas e vamos auxiliar o desenvolvimento, o estudo, a recuperação da doutrina espírita, porque ficar criticando apenas é muito fácil. A questão do Chico Xavier e de outros médiuns bastante conhecidos é que são médiuns com, digamos, com um poder, uma capacidade mediúnica bastante grande, bastante ampliada e que poderia ter sido utilizada justamente para o desenvolvimento da doutrina. E o papel do médium é justamente fornecer o meio de comunicação para os espíritos, seja que espírito for, seja espíritos bons, seja espíritos maus, sejam espíritos sérios, sejam espíritos levianos. A questão, é claro, né? Qual é o tipo que vai estar, qual tipo de espírito que vai estar mais em contato com esse médium? Aí vai muito da índole do médium. E a gente sabe que o Chico Xavier estava constantemente rodeado de todo tipo de espíritos, porque ele era essa ferramenta muito útil que a grande maioria do movimento espírita não soube utilizar. A gente sabe que não devemos acreditar nos espíritos simplesmente, não devemos tomar o que eles dizem de forma isolada, senão como uma opinião, nós não devemos acreditar nelas, mas foi o que o espiritismo, o movimento espírita fez. E tomado de uma febre, o movimento espírita, levado talvez por uma questão financeira mesmo, um interesse monetário de ganhar muito com essas obras, não questionou, não evocou esses espíritos para questioná-los, para investigar o que eles diziam, e as coisas se enrolaram do jeito que se enrolaram. Fato é que hoje a gente entende isso. Então, mais uma vez, vamos sair da condição de mera crítica e vamos fazer a nossa parte. Criticar os outros é muito fácil, se colocar ao trabalho é mais difícil, mas nós precisamos nos colocar ao trabalho. E é cada pequeno grupo que nós formarmos, em que as pessoas, levadas pelo estudo, entenderem realmente, lendo ali o primeiro ano da Revista Espírita, nem é muita coisa e já é o suficiente para entender tanta coisa. Quando a gente realmente entende o que é o Espiritismo, tudo muda na nossa cabeça. E assim a gente vai sair daqui falando para outras pessoas que, olha, a realidade do Espiritismo é outra, não é exatamente isso aí que estão dizendo. Vamos estudar essa obra aqui, ó, vamos estudar a Revista Espírita. A Revista Espírita não é algo para ser tomado também como palavra final. Ela é uma construção, ela é um laboratório. Existem coisas que Kardec dizia na Revista Espírita de 1859 que depois, lá em 10 anos depois, ele vai voltar atrás, ele vai dizer diferente, como é o caso, por exemplo, das possessões. Na Revista Espírita, acho que de 58, ele fala sobre elas. Lá na Gênese, ele conclui, ele fala sobre as possessões, que ele antes dizia que não seria uma palavra boa para ser utilizada. Então a gente precisa passar por esse estudo. Nós, de nossa parte, eu com o meu grupo de estudos do Legado de Allan Kardec, nós estamos concluindo o 2º ano da Revista Espírita, de 1859, e a cada novo artigo, a cada mês, a cada número, nós vamos percebendo uma construção, nós vamos identificando coisas que nós pensávamos de um jeito e nós vamos vendo que é outro, e nós estamos só no 2º ano. Mal sabemos o que vamos encontrar aí pela frente. Mas o fato é que esse estudo é necessário. Então, chega de ficar só falando mal dos outros, acusando disso, acusando daquilo. Cada um com a sua consciência, cada um vai arcar com ela. Agora, se a gente não fizer nada, a gente não vai ter nada para dizer, para mostrar para as pessoas em contraponto àquilo que dizem de errado, aquilo que fazem de errado. Esse é o trabalho de supostamente do bem contra o mal, que não é uma realidade, não é uma dualidade, não existe uma dualidade de bem contra mal. O que existe é a ausência de força de vontade, é a ausência de força de trabalho, a ausência de iniciativa do bem, que assim deixa espaço para a proliferação da ausência do bem, dos sofrimentos, da inverdade, que leva à infelicidade pelas falsas ideias. Isso é o mal. Façamos a nossa parte, mais uma vez. Obrigado por ficar até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.